para saber mais sobre esse acidente na Zona Norte de São Paulo, o capitão André Elias, dos Bombeiros. Capitão, muito obrigado por estar aqui conosco nessa programação da Jovem Pan. A gente interrompeu a nossa programação para trazer informações para o nosso público sobre esse acidente. O que já se sabe, qual é a situação dos trabalhadores que estavam nesse momento, na hora em que a água invadiu esse poço do metrô? O que o senhor pode falar para a gente? Muito obrigado mais uma vez. Pois é, Thiago. Bom dia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência em torno de 9 viaturas. Ô, Thiago, vou pedir só para diminuir o meu retorno, por favor. Vou pedir então para que a nossa equipe diminua o seu retorno. O capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, explicando esse acidente na Zona Norte de São Paulo. Agora sim, capitão, vamos lá. Pois bem, nós fomos acionados, 9 viaturas foram deslocadas para o local, o tenente Ramatuel comandou as operações. Inicialmente, nós tínhamos a informação de 11 pessoas dentro do túnel no momento exato em que houve esse rompimento. Importante salientar, Thiago, não sabíamos então e não sabemos, na verdade, se é uma adutora que foi atingida ou se realmente o leito do rio Tietê. Nós, então, chegamos ao local, verificamos junto com o metrô que tratavam-se de 50 pessoas que estavam trabalhando no momento exato desse rompimento. Por sorte, Thiago, essas 50 pessoas conseguiram escapar ilesas. Elas correram, saíram do túnel e conseguiram escapar. Nós já tínhamos acionado, inclusive, mergulhadores de cavernas do Corpo de Bombeiros, que tem essa especialidade, porque caso em se tratando de pessoas presas lá dentro, nós teríamos que fazer um mergulho extremamente técnico. Não precisamos, somente 2 pessoas foram socorridas pela própria empresa que presta esse serviço, essa obra, e somente por conta do contato com a água, o que na verdade dificilmente pode acontecer qualquer tipo de coisa, viu, Thiago? Desenvolver uma doença, ou enfim, é muito difícil isso. Mas foram socorridas por conta desse contato, passam bem, e para o Corpo de Bombeiros restou então isolar o local, acionar os órgãos competentes para agora sim continuar esses trabalhos e ver até que ponto que isso impactou. Ô capitão, é claro, é muito cedo saber, mas essa imagem que mostra a água invadindo esse canteiro de obras onde passava o Tatuzão, o senhor sabe dizer qual é a dimensão? Essa água chegou até que ponto? A água foi escoada já? Qual que é a primeira informação em relação a isso, por favor? Olha, Thiago, o que nós sabemos do local é que a água invadiu por completo o túnel. Os trabalhadores conseguiram escapar por sorte porque não teriam um mínimo de espaço para permanecer ali dentro, para poder respirar, inclusive. Então seria uma tragédia mesmo, viu, Thiago? A água invadiu completamente isso. Inclusive o Corpo de Bombeiros deixou no local apenas viaturas para fazer um monitoramento, mas acredito que agora, tanto o metrô quanto prefeitura, CET e todos os outros órgãos terão que trabalhar em conjunto para tentar fazer esse escoamento, tentar ver qual a melhor maneira de sanar essa invasão da água, né? Ver como que pode ser feito aí um tamponamento para que a água pare de entrar nessa galeria e aí sim a obra possa voltar. Acredito que isso não vai ficar pronto em questão de dias. Ô capitão, só podia descrever para o nosso ouvinte, nosso espectador, no entorno aí dessa obra. A gente sabe que ao longo da marginal do Rio Tietê tem casas, tem estabelecimentos comerciais, enfim. Essa é uma área totalmente isolada de casas, de estabelecimentos comerciais, ou tem proximidade com isso? Não, Thiago, tem sim, existem residências no entorno, existe a própria marginal Tietê, o outro lado da marginal que pode ser que tenha sido afetado. Nós acionamos todas as concessionárias prestadoras de serviço, de gás, de energia, de água, acionamos a Defesa Civil para que a Defesa Civil também possa fazer a interdição, eventualmente, de estabelecimentos e de residências próximas que possam ter sido atingidas por conta dessa obra. E é claro que aí compete à Defesa Civil fazer uma vistoria e eventualmente interditar essas casas? Exatamente, Thiago. Compete legalmente à Defesa Civil fazer essa interdição.
evacuar essas pessoas para outras localidades até que possa ser liberado com segurança. O senhor sabe dizer, o senhor tem informação da própria CT, quais são as faixas da Marginal que estão ou liberadas ou que estão apenas com uma pista aberta para que os carros possam passar? Se há algum risco de desabamento? Essa foi a primeira informação que nós tivemos, que há algum tipo de risco de desabar a própria pista da Marginal do Rio Tietê. O senhor tem informações da CT em relação a isso, capitão? Tiago, esse risco ele é iminente, sim, e precisa ser isolado, essas faixas precisam ser isoladas. Agora eu peço desculpas, eu não tenho informação da CET a respeito de quais faixas serão isoladas e por quanto tempo. Eu acho que o que vai impactar agora realmente é o tempo, Tiago, porque essa obra vai demorar e a Marginal Tietê, a gente já sabe aí, é uma via arterial que acaba pegando todo o fluxo, escoando o fluxo na cidade inteira, né? Então, eu acho que a cidade vai ficar bastante prejudicada aí com isso. Ô, capitão, não sei se o senhor se lembra da tragédia do metrô em 2007, em janeiro de 2007, nas obras da Estação Pinheiros. Ao que tudo indica, claro, aquela tragédia, aquele acidente é muito mais grave do que esse. Naquela época, 7 pessoas morreram e as obras ficaram interrompidas por muito tempo, mas a própria Marginal foi liberada rapidamente, em 2 ou 3 dias. O senhor acredita que esse trecho, pelo menos da Marginal, deve ficar interditado por muito tempo, pela experiência do senhor? Olha, Tiago, aquele acidente foi inclusive da Estação Pinheiros, né? Ele teve uma magnitude muito maior se nós olharmos em proporção de área, né? Em metros quadrados e até mesmo profundidade. Agora, lá tinha uma diferença que não tinha o leito do rio, especificamente. Então, a gente sabe que água atrapalha qualquer obra. E mais ainda nesse caso de um deslizamento, de um desmoronamento ali pode atingir, obviamente, né? Mas é muito difícil de nós, como Corpo de Bombeiros, falar se vai demorar mais ou menos. É necessário uma análise extremamente técnica com engenheiros que conhecem bem, com as pessoas que projetaram essa obra para eles poderem dar um veredito e alguma previsão. Agora, em termos de tamanho, a obra da Estação Pinheiros e aquela tragédia, né, foi muito maior. Eu reputo muito maior aquele lá e foi liberado em menos tempo, por que não essa? Entendi. Ô, capitão, eu sei que eu tenho que liberar o senhor tem que trabalhar aí, mas eu acho importante só reiterar uma informação que o senhor já passou para a gente, que, ao que tudo indica, o que invadiu esse local das obras não foi a água da Marginal do Rio Tietê, não houve qualquer dano ao leito do rio, mas sim, possivelmente, a água de uma adutora, é isso? Tiago, é uma informação inconclusiva ainda, mas há essa suposição, há essa possibilidade de não ter sido o leito do rio e sim uma adutora. Isso foi passado no local, entretanto nem mesmo os técnicos ainda podem confirmar isso. Então nós trabalhamos com a hipótese de uma possível, uma provável adutora ou algum meio de transporte de fluidos ou até mesmo o leito do rio. E qual é a orientação para quem precisa ir para essa região, quem precisa passar pela Marginal? Qual a recomendação dos bombeiros e como é que vai ser o trabalho dos bombeiros aí a partir de agora? O trabalho dos bombeiros a partir de agora, ele dá-se por findado, inclusive porque passada a fase emergencial da ocorrência, nós já não temos mais competência legal para atuação, Tiago. Agora eu sugiro a toda a população, a todos que que usufruem da Marginal, que procurem caminhos alternativos, que usem aí a tecnologia que nós temos à disposição, enfim, aplicativos de trânsito, para que façam o desvio, né? E vamos aguardar também o posicionamento da CT, para que com certeza vai informar os melhores caminhos, aonde evitar e por onde passar. Claro, e eu só peço para o senhor repetir qual o local exato do local desse acidente. É na Marginal do Rio Tietê, cerca de 500 metros antes da ponte do Piqueri. Qual é a localização exata que os bombeiros estão trabalhando nesse momento? Pois é, Thiago, na Marginal, próximo ao Piqueri, então toda aquela parte ali da Zona Oeste, ela precisa ser evitada nesse exato momento, até para que a nossa vida possa fluir, né? É muito próximo ali da freguesia do Ó também, então toda essa Zona Oeste da capital, ela precisa ser evitada.
Capitão, prometo que é a última. Tem muita gente daquele entorno dizendo que vem sentindo trepidações do chão, do asfalto, da própria marginal. O que é possível se fazer? Qual é a recomendação nesse caso? Uma trepidação depois de um acidente como esse pode provocar o quê? Olha, as trepidações, elas são até certo ponto naturais quando se trata de uma rodovia próxima ou uma marginal, por exemplo, onde trafegam-se inúmeros veículos pesados, etc. Obviamente que após um acidente ou um incidente, nós precisamos ficar de olho em alguns sinais. Então, se surgiram rachaduras nas paredes das residências, das edificações, se essas rachaduras estão aumentando ou não, é interessante que as pessoas façam marcações para acompanhar essas rachaduras. Reparem muito em rachaduras na diagonal próximo a portas e janelas, que podem indicar uma certa movimentação do terreno. Então, essa é a dica, mas em princípio não é algo que você precisa se desesperar, não. As trepidações, elas ocorrem, são naturais, entretanto é importante ficar de olho, principalmente nos sinais, né, as rachaduras. Capitão, mais uma informação importante. A que horas que os bombeiros receberam o primeiro chamado? Olha, o primeiro dessa ocorrência ocorreu às... Pois não. Bom, nós conversamos então com o capitão André Elias, dos bombeiros aqui de São Paulo, que nos orientou, trouxe informações sobre esse acidente nas obras da linha 6 laranja do metrô na Zona Norte de São Paulo. Capitão, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho para o senhor. E nós temos aqui mais